Oi, eu sou a Gabi Ometo e esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando no ano. Pelo menos o primeiro vídeo decente, né? Porque o último trecho de Diário de uma Escritora de janeiro tá triste. Tá muito triste. De fato, estou doente, mas não estou totalmente recuperada. Vocês podem ver que a minha voz está meio cagadinha, mas tudo bem, não importa, porque mesmo assim eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouquinho das minhas leituras de dezembro, e foram no total, quer dizer, bem mais, porque tem alguns livros assim, vergonha alheia, que eu me recuso a contar para vocês, mas foram no total 14 livros que eu vou contar. E sim, eu fiquei doente, e por mais que doente eu não escreva, revise e edite nada, eu leio. Eu tô morrendo, mas a mão tá aqui, ó, só no dedinho. E em dezembro foi um mês bem legal, que foi o primeiro mês completo com o Kindle. Porque, não contei aqui, mas eu comprei um Kindle e tá sendo uma coisa maravilhosa. Eu me sinto burra por não ter comprado. Devia ter trazido? Sim, mas ele tá na cama porque eu tava lendo até agora. Sem mais enrolações, porque como eu disse, já são 14 livros. Eu vou tentar não falar muito sobre eles e ser mais rápida. Não tá totalmente na ordem, porque teve uma certa série que eu vou contar lá no final, que eu fui lendo ao longo do ano. O primeiro livro foi a leitura que eu tinha planejado, depois eu falei, e se eu ler o segundo? Aí eu ia ter um evento meio ruim, que eu falei, e se eu tiver uma leitura conforto de putaria? Aí depois eu só joguei a toalha e falei, dane-se, eu vou ler tudo que tem, eu tô doente mesmo. Aconteceu isso. A primeira leitura que abriu esse mês foi A Joia Real, o livro 1 da série Cristales. Esse também é uma leitura raspa de novembro, não de janeiro ainda não. Mas foi importante porque esse foi realmente o primeiro livro que eu tava lendo com o Kindle. Na verdade, acho que eu comecei pelo celular, depois passei pelo Kindle. Falei, meu Deus, que maravilha isso! Passei minha vida toda perdendo. A história conta da Valerie, ela tá caçando, encontra um orcs matando lobo, salva um lobinho, depois acaba encontrando um homem, salva esse homem sem saber que ele é o capitão do príncipe, assim, o top do top, que ele tem uma missão muito importante, coisas acontecem, e ele leva ela até esse príncipe e eles começam uma grande jornada maluca. É a fantasia clássica do clássico, tá? E isso não é ruim, é uma história cheia de jornada, magia, mistérios, criaturas, minha voz tá morrendo, mas é uma história incrível. É uma história que começou assim, claramente Valerie entre esse capitão, porém aí coisas aconteceram, aí apareceu um outro personagem, não sei se chipo, não sei quem chipo. Esse novo personagem, ele tem a vantagem da idade, né, porque se fosse com o capitão ia ser um age gap, e vocês sabem que eu não gosto. Mas essa é uma história que ela não me envolveu, tipo, passei madrugada lendo, foi uma leitura que eu li bem de boa, bem gostosa, mas é uma história muito envolvente, não o suficiente pra me fazer de madrugada, mas foi uma leitura que levou algum tempo e eu preciso de mais leitura assim. A minha segunda leitura foi o começo de Meus Seguidores Decidem, a minha leitura lá no Instagram, então eu escolhi 4 livros e esse foi o vencedor, que foi Reivindicação, da Alice Fox, um livro de Areia Reversa, como vocês podem ter visto pela capa. Aqui a gente vai conhecer a Fellow, ela tá presa porque ela é companheira de um bandido, porém ela não é companheira verdadeira, e esse cara vai morrer, porém se ele morrer ela morre junto, porém ela não morreu, e ela conseguiu 4 companheiros novos de segunda chance, entre eles é o rei desse lugar que ordenou a morte e seus 3 soldados mais fiéis. E aí tem a questão de, é um vínculo real ou é a mesma magia que prendeu ela com o bandidinho? A história é legalzinha, a pegação é muito boa, porém senti falta de um dos membros, porque às vezes quando tem muito personagem pra se pegar, algum geralmente fica meio de fora, e teve um personagem que ficou de fora. Entendo o porquê, porque alguém tinha que fazer alguma coisa na história pra ela andar, mas ao mesmo tempo ficou muito corrido, então chegou no final, tava tudo certo, só faltava esse, foi tipo, eu te amo, pegação. Então não gostei tanto. Quer dizer, eu gostei muito da história, mas esse ficou um personagem mais de fora, e era o personagem que eu estava mais animada, porque feitiços interessantes, né? E tem um livro anterior a esse, que não é um Areia Reverso, mas eu não li porque eu não sabia, mas também dá pra ler normalmente, dá pra entender tudo. A minha terceira leitura também foi escolha, é Prometida Escuridão, da Dama de Medina. Então a Emilia, depois de levar um pé na bunda, ela vai junto com a sua amiga numa cidadezinha no fim do mundo trabalhar como veterinária, e essa cidadezinha assim ferve de garotos gostosos, e o Aaron é um deles, e de primeira vista assim eles já tiveram assim aquele clã. Só que o Arrow, ele não é humano, ele é um feral, ele é um monstro, ele é meio tipo um lobisomem sem focinho, é a melhor forma de descrever isso. E aí eles vão se envolver. Vou dizer uma coisa, eu não tava nada animada pra ler essa história, porque já sabia tudo que ia acontecer por causa do livro 1, tá? No livro 1, o finalzinho dele mostra todo mundo tendo filho e com quem vai ficar, então pra mim não tem muita emoção. Mas aí eu lembrei uma coisa, né, Monster Romance tem pegação, aí eu li. E a história em si é legal, só tem um grande problema, é que, como eu posso dizer, a problemática é o mesmo do livro 1, então tem alguém com magia antiga
mexendo com a cabeça das pessoas. Os inimigos são diferentes? Sim, mas o grande vilão, Mor, é o mesmo. E já foi resolvido no primeiro livro. Então é tipo, oh meu Deus, quem será que está fazendo tudo isso? E eu tava tipo, é a pessoa ali do livro 1. Então isso estragou um pouco. Ou criasse uma nova problemática para ficar interessante, ou segurava quem é realmente o vilão até o último livro. Porque aí, pior, tá? A resolução nem apareceu. Foi mais ou menos assim, então teve a apresentação, aí a pessoa atacou e eles resolveram. Muito ruim. Quero ler o resto? Não, porém eu vou ler porque tem pegação. Minha quarta leitura foi Raso Quando Eu Te Perdi, A Primavera das Nossas Vidas, livro 2 da Thalissa Bettinelli. E aqui a gente vai conhecer o Tarquin, a mãe dele morreu, aí ele foi adotado, aí a mãe adotiva morreu, ele conheceu uma garota, a garota morreu e traiu ele com o irmão, depois ele foi embora, anos depois ele está voltando, e ele vai lidar com o seu luto, porque passou anos e ele ainda não superou essas duas mortes. A da mãe, ele não liga, mas a adotiva pegou. E o outro lado é a Emma. Eles não são amigos, mas eles têm os mesmos amigos, e ela é tudo que ele odeia. Porém, conforme a gente vai se aproximando mais dela, a gente percebe que ela é mais parecida com ele do que ele imagina. E a história vai seguindo disso, eles se conhecendo melhor, eles se envolvendo, eles brigando. É um slow burn bem gostoso, com bastante pegação, a partir dos 60%, 50%. Então, mas mesmo assim, tá? Eles estão se pegando, eles não estão se gostando, tá? O meu único problema realmente foi algo assim que nada a ver com a história, que é eles encontraram um gato, aí eles misturaram com um gato já saudável. Você não faz isso, você leva no veterinário primeiro. Aí você fala, ai Gabi, pelo amor de Deus, é um livro. Sim. Porém, tô conscientizando. O legal é que os únicos efeitos dessa série é a primeira, que junta um livro, e o primeiro livro, que é o Sakura, é o gato que faz xixi em todo lugar e todo mundo acha normal. Se seu gato faz xixi em todo lugar, que não seja na caixa de areia, leve no veterinário, ou ele tem problema de comportamento, ou ele tá com problema no rim. Então, leva no veterinário. E agora, depois dessa pequena dica de gateira, vamos à próxima leitura. Porque a minha voz, vocês estão percebendo? Ela tá morrendo. A minha quinta leitura foi Noite do Krampus, da Thaís Lopes. Esse é um conto no mundo da série Entre Véus, mas você não precisa ter lido a série pra ler esse livro. E aqui vai contar a história da Paloma, que depois ela ter visto uma criatura entrando na bateria, e aparentemente ela, a única pessoa que veio, ela nunca mais voltou para sua pequena cidade, até aquele ano que ela não conseguiu arrumar uma desculpa, e lá foi ela na cidade visitar a mãe, deu de cara novamente com esse monstro, mas foi pior porque a mãe dela, sem saber que ele é um monstro, decidiu arranjar um encontro entre os dois. É uma história bem rapidinha, bem divertida, bem gostosa, assim, amei. O único problema é que ela acaba, sabe? Por mim, por mais que não tenha conflito, por mais que realmente não tenha de fato uma história a seguir, terminou assim num ponto ideal, eu poderia ler o dia a dia deles por longos capítulos, assim, eu não ligaria. Minha sexta leitura foi A Rainha Feia do Inverno, da Alice Fox, do universo de Rainha dos Elementos e Rainha dos Vampiros. Aqui vamos conhecer a Ártica, ela foi selecionada por um estágio no reino do Fei do Inverno, e ela é uma Fei da água. E, ao contrário do que você imagina, os poderes do Fei do Inverno não é gelo, é poderes de Natal. Me bosta, eu sei. Demorou um pouco pra mim sacar isso. E ela tá super animada, não só pelo estágio, mas por ficar ao lado do Caute, também um elemental da água, que sempre foi o seu crush supremo. Só que ali, assim, ela acaba de chegar, ela conhece o Norten, um cara que vira uma foca, e ele é muito importante porque ele é o companheiro desse rei do inverno, que é o Larkin. Ele é o futuro rei, e ele precisa completar o seu ciclo de amantes, que são 3 homens, com ele junto, e uma mulher. E ele já escolheu o Caute, que é o crush da Ártica, só que ele fala assim, não, por favor, adeus, não, obrigada. E todo mundo começa a se interessar pela Ártica, e a história vai girar toda essa confusão da Ártica dizendo sim, 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 o Caute dizendo não, 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 e a Coração chegando, e etc, 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 etc. A história, assim, é bem legal, eu achei ela meio fraquinha, eu acho bem melhor as outras. Ao mesmo tempo, eu imagino que se fossem uns 2 livros, seriam muito melhor, talvez até 3, porque tudo isso que eu contei é em 50%, tá? Não tem muito hot, porque eles demoram muito envolvendo esses personagens, e eu não gostei. Assim, gostei, é uma leitura legalzinha, mas se você comprar com os outros, é bem fraco. E antes de eu continuar cuspindo o livro na cara de vocês, já se inscreveu no canal, estamos rumos a 1000 inscritos. Se você já for inscrito, pega esse link, ou o link onde minha voz seja um pouquinho melhor, e compartilha para todos os seus amigos para ver e se inscrever aqui. E se você se interessou por qualquer um desses livros, todos os links vão estar aqui na descrição. Se vocês forem comprar o e-book, por favor, usem o meu link que ajuda bastante. Vamos para a 7ª leitura, o início de uma longa saga que começou de eu vou ler um pra dane-se, eu vou ler tudo. Que é Casei com o Minotauro, o livro 4 da Agência Prime, que é da Regina Bell. Esse é o mesmo mundo do 3º livro, que é Casei com o Homem-Pássaro, que tinha 3 povos, que é o dos pássaros, dos humanos e o dos minotauros.
E a gente vai conhecer esse povo, obviamente. E que a personagem é a Rihanna, ela é uma contrabandista, porém ela foi pra cadeia de forma injusta e ela tinha duas opções. Ou ela se casava por um ano com o Minotauro, ou ela ia pra uma prisão que ela sabe que ela vai morrer. Não é uma escolha, né? Vamos falar a verdade. E aqui ela vai conhecer esses Minotauros bonitinho, ela vai... Poderia ter colocado o nome dele, mas coloquei? Não coloquei, fui burra. E aqui uma coisa muito engraçada é que esses Minotauros, eles são geneticamente agressivos, então eles gostam de lutar. Pode ficar um pouco problemático e o líder deles quer resolver isso e a Rihanna vai acabar ajudando. Eu achei muito fofo. Assim, muito legal que é realmente um monstro fofo. Ele é gigantesco, mas os olhos dela, ele é fofinho. Achei muito fofo. O que leva ao próximo livro, que é a minha 8ª leitura, que é Casei com o Andin, que é o livro 5 da Agência Prime, também da Regina Bell. Eu não vou ficar falando toda vez da Regina Bell, porque os próximos livros vão ser dela. E uma curiosidade, tá? Esse livro, na gringa, é o livro 9, porque ele é mais um spin-off, que é um personagem do livro 4, um personagem muito querido, que o romance dele começou nesse livro, e agora ele tem o livro dele só. É uma noveleta, tá? É 100 páginas, é realmente assim, só pra dar como aconteceu. Achei muito fofo, muito bonitinho. A minha 9ª leitura foi da mesma série, Casei com o Tritão, esse é o livro 6. Também da Regina Bell. Falei que eu ia parar, mas eu não consigo, é automático. A Nera, ela descobre que ela tá morrendo e o planeta Terra é o responsável. Ela não é totalmente humana, ela é... Como eu posso dizer? A genética ali tá modificando um bicho, né? Que não funciona muito para os seres humanos. O que não faz sentido, né? Porque se foi eles que colonizaram o lugar, e se ficaram por um tempo, tudo bem, vamos continuar a abrir essa história. E ela não tem outra opção senão fugir do planeta Terra através da Agência Prime. E aqui começa a ficar estranho, porque eles vão para um mundo que não é primitivo. Falam que eles podem sair, eles só escolhem não sair porque eles têm corpos, eles precisam de uma atmosfera muito diferente das outras. E aqui ela vai conhecer vamos ver, eu coloquei o nome dele? É claro que eu não coloquei o nome dele. Ele é tipo um tritão, cheio de escama, vocês viram na foto. E ele é todo protetor, todo fofinho. Só que existe uma grande questão aqui. Se a Nera terminar toda a sua evolução, ela não vai poder ficar nesse lugar, ela vai ter que ir outro. E a gente sabe meio que vai acabar tudo bem, né? Ai, gente, eu não gostei. Vou falar a verdade. O primeiro ponto é que ela não é humana. Então, toda aquela coisa de ela tentar se encaixar no mundo dos aliens, não passa, porque ela vai virar eles. Não gostei tanto, achei meio sem graça. Foi aqui que eles simplesmente desistiram desse negócio de primitivo, tá? Um spoilerzinho pra vocês. E principalmente foi aqui que eles começaram com almas gêmeas. Porque nos primeiros livros, eles não falam que é alma gêmea, falam que é compatibilidade, que eles vão dar certo. Mas não que eles foram feitos um para o outro, ou que eles são almas gêmeas. O que vai nos levar para a minha 10ª leitura, que é Casei com o Dragão, o 7º livro. Então, em toda essa série, a gente tá sempre ouvindo sobre a OPA, eu não lembro, não, é a Associação dos Partidos Intergalácticos, eu não lembro mais. Mas ela é uma agente do governo, e essa personagem é a Kaida. Ela é... Eu já falei agente do governo, né? Ai, gente, ela pega a menina e faz piu-piu-piu. Algo invadiu um laboratório, ela está indo lá resolver, são criaturas sombrias, só que também tem um grande dragão dourado. Ele mata essas criaturas, de repente ele chega nela e fala uma palavra estranha e desmaia. E ali ela descobre que ela é a sua... Não é alma gêmea, mas é sua... pedrinha da lucidez. Porque existem algumas mitologias que o dragão, sozinho, ele enlouquece depois de um tempo e ele precisa da sua companheira. E aqui pegaram isso. Mas ser companheira não significa necessariamente que eles vão se apaixonar. Significa realmente que ela só acalma ele. Basicamente, tô explicando de uma forma bem merda, porque tem toda uma explicação científica, biológica nisso, que eu tô passando pra ser rápido. E ali ela tem a opção de ir, né, através desse casamento, cujo qual não é primitivo, tá bom? Porque eles podem viajar intergalaticamente com magia, mas eles podem. Mas assim, por que eles vão criar nave se eles podem só fazer ui! E abrir um portal, onde eles quiserem. Muito mais rápido, muito mais prático. Mas tudo bem, porque ele tem ainda realmente um motivo, porque os dragões, eles querem muito a Kaida, porque ela vai impedir um deles de enlouquecer, e ele é muito forte. Então é tipo assim, queridinho, ou vocês mandam ela pra gente, ou guerra. Então ela tem a opção de ir pacificamente, ou causar uma guerra. Então ela vai. Eu achei essa história super divertida, super fofinha. Ai, gente, ele é tipo um dragão gigantesco, mas ele é super fofo, super curto. Ai, gente, ele é muito fofo. E tem aquela coisa que não é carnal, mas ele tá sempre, assim, em contato com a pele dela. Então, ai, gente, muito fofo, muito... Talvez, tá? Meu livro favorito. É primitivo? Não é primitivo? Mas dane-se, tá? Gostei. Que uma é curiosidade, outra é realmente importante, é que aqui nesse livro a Serena aparece novamente
de uma forma bem rápida, sem fala, mas não sei, eu acho que ou os fãs gostam muito dela, ou é a favorita da autora, porque ela foi a que mais apareceu, que mais teve destaque. E também a gente tem um aprofundamento na problemática do livro 9 da Agência Prime, que a gente já vai conversar sobre isso. Porque agora a gente vai para minha 11ª leitura, que é Casei com uma Fera, o livro 8 dessa série. E aqui a gente vai ter a Bella, ela é diferente de todo mundo, porque a maioria dos protagonistas ou você tem um destino horrível, guerra, morte e prisão, ou você casa. Aqui não, ela realmente é fã de monstros, ela chega pro pássaro que é o dono da Agência Prime e fala: oi, eu quero um monstro, por favor, me dê um monstro mais monstruoso possível. E o escolhido é eu coloquei o nome dele, que é o Byron. Ele é um alien de 4 olhos e 4 braços. Dá pra imaginar bastante coisa. Foi o que eu disse, gente. Esse é um alien que ele já apareceu no livro. Ele não é primitivo, ele viaja para os mundos. Mas aqui eles deram uma desculpinha boba pra colocar ele no meio. E passei pano porque a história é interessante. E o Byron, ele já apareceu nessa história. E adivinha qual é o livro? Exatamente no livro da Serena, do livro 2. Tem, assim, dúvida de que é o favorito da autora? Não tenho, né? E aquele monstro ranzinza, porém meio carinhoso, meio fofinho, meio agressivo, Isso é uma coisa interessante. Por mais que ele não seja primitivo, a tribo dele, a tribo é bem primitiva. Vamos dizer, nossa querida Bella serviu de sacrifício e ela amou. Vou apenas dizer isso. Mas a história é bem legal. É uma das histórias que mais tem criaturas no final, porque eu nunca contei, mas no final do livro tem fanart, tem histórias das criaturas que aparecem, é bem interessante. E aqui é onde mais vai aparecer a Serena do livro 2, porque eles vão voltar para aquele mundo que teve todo problema, que Byron foi responsável ainda pela história da Serena, e também tem o lobo, que esse foi meu trauma, gente, porque, como eu já disse antes, tem um monte de fotinho de criatura, e tinha uma muito fofinha. Aí eu olhei e falei, fofo. Aí falaram, tem um lobinho filhote. Falei, lobo, fofo, igual a aquela criatura. Não era aquela criatura, a criatura é horrível. Mas agora vamos para a minha 12ª leitura, que é Casei com um Drilde, da Agência Prime, o livro 9. E aqui a Maeve é a melhor amiga da Kaida, lá do livro do dragão, e ela decide que ela quer se casar, ela cansou dos homens humanos babacas, e ela vai procurar o seu belíssimo alien. E ela vai na Agência Prime e fala, oi, tudo bem? Quero um boy. E ela vai ser pareada com o Echo, que é um alien planta. Porém, ele é legal, tá? Ele é interessante. E ele é um caçador de recompensa mas ele não é mau, ele escolhe muito bem os trabalhos. E, novamente, assim, eles já desistiram, tá? Porque ele também não é um primitivo, mas ela não casa pela Agência Prime. Tipo, ele fornece o negócio, mas não fornece negócio, entendeu? Ela tá na regra, mas não tá na agência. Achei meio estranho, mas tudo bem, passei meu pano. E ali eles estão se conhecendo, e na lua de mel surge um pequeno problema que já foi tratado lá no livro 7, que eu falei que ia dar um aprofundamento, que esses seres dríades, que são plantas, eles têm folhas. E quando os adolescentes estão na adolescência, essa folha dá um barato muito louco, e as pessoas acabam sequestrando esses adolescentes, e um deles foi sequestrado, e eles vão começar a trabalhar nisso, e eles esbarram uma coisa muito gostosa e grande. Esse é um livro que tem bastante ação, eu acho que é o que mais tem ação de todos, sabe, de ter um vilão, de ter um negócio, geralmente é tipo, vamos nos apaixonar, vamos resolver nosso problema aqui do nosso mundo. Aqui não, aqui é uma coisa grandiosa, e também já deu uma pincelada sobre o próximo alien, que também não é primitivo. E a única coisa triste é que eu acho que esse vai demorar um pouquinho mais, porque essa série tem esses 9 livros, eles estão publicados há mais de 2 anos. E eu não sei o que aconteceu, tá? Não fui atrás, mas eles publicaram um por mês. E, em dezembro, publicaram 2. E agora saiu esse mês, lá na gringa, o do monstro que aparece aqui, que é um incubus, ou um demônio. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a prisão horrorosa que a Rihanna, lá do Casei com o Minotauro, tava com medo de ir. E achei bem interessante, gostei, tô curiosa. E, na minha opinião sobre o do Dríade, não é a minha história favorita, mas eu também não odiei. Mas eu tava meio mal quando eu li, eu dormi várias vezes, então eu dou um desconto. Tá acabando, gente. A minha 13ª leitura foi Duns, Guerreiros do Chão, do livro 1, da Regina Bell. Sim, apaixonei pela escritora, não largo mais. E aliens maus invadem a Terra, aliens bons vão lá defender. Um desses aliens bons se chama Doom, olha pra uma humana, se interessa por ela, só uma gêmea, história que acontece. Não gostei. Assim, a história é boa, ela é legalzinha, mas não gostei, achei meio sem graça. O final é muito corrida, é muito, tipo, quero passar muita coisa e... Assim, a história foi boa o suficiente pra mim não abandonar ela, porém não o suficiente pra mim ler 10 livros da mesma série, igual eu fiz com a Agência Prime. Então, abandono aqui. E agora minha
última leitura, que ela nem entrou no balanço do ano, que eu li assim no caminho pra passar o Réveillon, que foi As Péssimas Decisões de Gustavo, da Stefânia Cedro, que são alguns capítulos extras do ponto de vista do Gustavo do livro As Péssimas Decisões de Layla. Eu já tô parando de pensar. É um hot muito bem hot, muito gostoso, muito bem, gostei, achei uma história fofa, rápida, leve, divertida. Não tem o que falar, gente. Se você gostou de Layla, você vai gostar do Gustavo. E a autora, ela teve a audácia de me fazer gostar de um plot que eu odeio. Talvez porque o plot foi bem feito, e também porque a história acabou logo depois. Talvez. E essas foram as minhas leituras. Espero que minha voz não esteja tão horrível pra vocês quanto pra mim ela está. Comenta aqui quais foram as suas leituras do último mês de dezembro. Quantos livros vocês leram? Comenta aqui se vocês já conheciam. Lembrando que se vocês se interessaram por qualquer uma dessa história, vão estar aqui na descrição. Eu vou deixar todos os da Agência Prime se vocês quiserem ler. Não precisa ler na ordem, mas é mais legal quando você lê. Exceto o do Odin, né? O Odin, ele não tá na ordem da gringa, mas faz mais sentido pra mim. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E se você já for inscrito, pega esse link ou de um vídeo que minha voz esteja decente e compartilhe para todos os seus amigos, porque estamos rumo a 1000 inscritos. Se você estiver interessado em saber em tempo real as minhas leituras, escolher as minhas leituras, me sigam aqui no Instagram, que tá aparecendo aqui. E lembrando, sou uma autora publicada, também vá conhecer meus livros. E se você quiser comprar qualquer livro na Amazon, por favor, use meu link, que ajuda bastante. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!